Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Uma excelente quarta-feira para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos neste momento que nós nos reunimos aqui como uma grande família, com o coração aberto para aprendermos com Jesus, para aprendermos com as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, este é um momento que nos convida à serenidade, a um pouquinho mais de paz em nossa consciência, para que possamos elevar juntos o nosso pensamento até Jesus, para que dessa forma a gente consiga acolher em nosso coração as palavras que serão hoje compartilhadas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Uma excelente quarta-feira para todos nós. E hoje nós vamos começar a nossa manhã de reflexões lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10. Será a passagem do item 10 que vai aqui nos guiar na nossa reflexão de hoje. E vejamos, meus irmãos, que este item do Evangelho vai também nos rememorar uma passagem do querido evangelista Lucas. Olha só o que é nos rememorado, uma passagem de Lucas, capítulo 12, versículo 48, que é o momento que Jesus diz: muito se pedirá àquele a quem tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas. Novamente, olha, muito se pedirá a quem muito foi dado. Então, meus irmãos, esta passagem, estes versículos, a gente encontra lá na nossa passagem de hoje. E é interessante nós observarmos que em todas as passagens que Kardec ele traz ali para nós um trecho de algum evangelista, seja Marcos, Mateus, Lucas ou João, todas as vezes que Kardec traz ali um trecho, ele se dedica a, abaixo destes versículos, trazer uma explicação. Olha só, um novo olhar, um esclarecimento sobre aquelas palavras de Jesus. Então, em muitas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, nós iremos notar isso, uma passagem ali com o ensinamento de Jesus, e logo abaixo Kardec vai fazer uma consideração, um esclarecimento daquelas palavras. E exatamente sobre este trecho, Allan Kardec vai trazer logo abaixo para nós um ponto de esclarecimento. O que seria isso? Muito se pedirá a quem muito foi dado. Ou como podemos aplicar essas palavras de Jesus na nossa vida? E olha só, dentre todas as explicações que Allan Kardec traz, que são várias ali, meus irmãos, e bem completa, nós vamos aqui convidar a todos para a gente extrair um trechinho, um pedacinho dessa explicação dele e compartilhar aqui hoje conosco para refletirmos. Sobre essas palavras de Jesus, Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesta nossa passagem mesmo, ele vai dizer: os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis em persistir no mal, porque frequentemente escrevem a sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem. Mas, em lugar de tomar para si as lições que escrevem ou que vêm a escrever, seu único pensamento é as de aplicar nos outros. Antes da gente refletir essas palavras de Allan Kardec, o qual são palavras muito sábias, meus irmãos, eu gostaria aqui de só esclarecer um pouquinho o que ele diz. Olha, ele está falando que os médiuns que desenvolvem ali a faculdade mediúnica ao serviço do bem, muitos deles, ao obterem comunicações com os espíritos, ao invés de acolher aquela mensagem, aquele conselho, aquela inspiração primeiro para si,
no intuito de se aperfeiçoar, muitos deles ignoram esses conselhos, essas mensagens, essas corrigendas, muitas vezes, dos bons espíritos, e focam apenas em aplicar essas mensagens no próximo. Por outras palavras, meus irmãos, é igualzinho quando a gente ouve uma palestra ou quando a gente lê alguma coisa e aquele ensinamento ali, nós pensamos, nossa, isso serve direitinho na vida daquela pessoa. A gente pensa naquele ensinamento que a gente ouve ou que a gente lê para a vida do próximo. E nos esquecemos de que podemos aplicar aquilo em nossa vida. Nos esquecemos, digamos assim, que de ter um cadinho de humildade mesmo e pensar que se somos nós que estamos falando, ou ouvindo, ou lendo aquelas palavras, será que não devemos também aprender com elas? Então, é mais ou menos isso que Kardec vem pontuar, só que ele traz aqui para o exercício da mediunidade. E sabe, meus irmãos, se nós pensarmos bem, vamos trazer aqui, vamos fazer esse link que Kardec faz com essa passagem de Lucas, muito se pedirá, aquele que muito foi dado. Vamos fazer esse link também com esse esclarecimento sobre o exercício mediúnico que Kardec traz. Olha só, muito foi confiado e muito é confiado às mãos de um médium trabalhador. O médium que se coloca a desenvolver a tua faculdade mediúnica com Jesus no caminho do bem, muito está sendo confiado nas mãos dele para fazer o bem, para amparar e para ajudar, seja os irmãos encarnados, seja os irmãos desencarnados. Então é muita responsabilidade. É um serviço que nos convida a abdicar de muitas coisas da nossa vida pessoal, que às vezes são coisas efêmeras, para nos dedicar ao próximo com muito amor e com muito respeito. Então, digamos assim, que muito é dado a todo médium trabalhador no sentido de confiança. Muito é confiado nele. O guia dele, o mentor que trabalha com ele, confia nele. Então está depositando ali uma expectativa do trabalho que tem que se realizar. E todo trabalho, o objetivo é gerar alguma coisa, gerar um resultado, é gerar frutos, digamos assim. Então vejamos que é esperado de todo trabalho mediúnico com Jesus frutos no caminho do bem. Pensemos sobre isso. Muito é confiado, então muito será aguardado sobre aquilo. Agora, eu vou trazer um exemplo aqui dessas palavras que estamos compartilhando hoje, porque um exemplo é sempre bom. Um exemplo é sempre bom para a gente poder imaginar qual que é a aplicação disso aqui. E eu vou dar um exemplo hoje, até um pouco lúdico, para a gente poder pensar sobre isso. Olha só, é como se a gente chegasse no nosso momento de retornar para a vida espiritual. É um exemplo lúdico, fantasioso, tá, meus irmãos? A gente retornasse lá, adentrasse no mundo espiritual e viesse um bom espírito até nós. E esse bom espírito perguntasse assim: meu irmão, recebestes o dom da mediunidade enquanto estava lá na Terra? Recebestes esse dom para poder fazer um trabalho voltado ao bem. Bom, agora que você retornou para a vida espiritual, quais foram os frutos que você traz desse trabalho lá da Terra? E aí, o que a gente vai responder? Se nós, naquele momento, um bom espírito chegasse para nós e falasse: olha, meu irmão, recebestes o dom mediúnico para fazer um trabalho lá na Terra, teve o seu tempo de fazer esse trabalho, e aí? E agora, quais foram os frutos que você está trazendo para nós desse serviço tão belo que lhe foi confiado? E aí, meus irmãos, aqui dentro da nossa história, acredito que muitos irão responder assim:
Ah, meu querido amigo espiritual. Na verdade, eu não trago nenhum fruto aqui nesse momento, porque eu não exerci mediunidade. Na verdade, até comecei, mas é que tinha muito obstáculo, tinha muita dificuldade, eu não tinha muito tempo, então eu abandonei o serviço mediúnico. No meio do caminho eu abandonei, estava difícil demais. Outros irão responder: Ah, meu anjo, olha, eu até comecei lá a desenvolver, só que assim, eu tinha meu trabalho, eu tinha coisas mais prazerosas na vida material, e assim, não tinha muito tempo de ficar indo lá para poder fazer esse serviço, não, que demandava tanto sacrifício, tanta abnegação. Então, assim, para mim era um obstáculo muito grande, então estava difícil, não exerci, não trouxe nenhum fruto. Outros irão afirmar também: Olha, meu anjo, meu querido anjo, seguinte, eu até comecei a desenvolver, trabalhei por um tempo, mas é que tinha tantas coisas mais assim legais, prazerosas, naquele momento que eu ia ter que trabalhar, que eu optei por essas coisas da vida física. Então, assim, eu não tenho nenhum fruto para trazer aqui agora. Então, olha só. E vejamos que acredito que muitos, eu acho que a maioria das respostas que a gente está fantasiando um pouquinho para trazer esse exemplo, mas acredito que muitos, a base será, não, tinha muitos obstáculos. O obstáculo de aparecer uma coisa melhor para eu fazer naquele dia, o obstáculo de ter coisas mais prazerosas, o obstáculo da vida material, muitas vezes, o obstáculo do eu tô cansado hoje, então hoje não tem como eu ir fazer esse trabalho mediúnico. Então eu acredito que a base das justificativas que se darão para o anjo ali que está cobrando, né, muito foi dado, então muito será cobrado. Será cobrado ali o resultado, os frutos do serviço mediúnico. Muitos dirão: tinha tantos obstáculos na matéria. E quanto a isso, meus irmãos, eu acredito que as palavras de Chico Xavier, elas serão essenciais aqui. Chico, em uma entrevista que ele deu, ele vai nos falar sobre os grandes obstáculos no desenvolvimento mediúnico. E essa entrevista eu vou ler aqui a pergunta, também vou ler a resposta para nós. Nós encontramos nesta obra aqui, Diálogos e Mensagens com Chico Xavier. Meus irmãos, esta grande obra, ela reúne para nós as entrevistas, algumas entrevistas que foram feitas com o nosso querido Chico. Então, as perguntas e as respostas e muito ensinamento para todos nós. Então, vejamos, meus irmãos, que o entrevistador vai fazer a seguinte pergunta para o Chico. Chico, qual o obstáculo mais difícil a vencer na mediunidade? E agora, meus irmãos, antes de trazer a resposta de Chico, eu faço essa pergunta para nós. Qual que é o maior obstáculo para vencer na mediunidade? Será que, vamos trazer aqui para nossa historinha, será que a gente não consegue exercer a mediunidade? Será que é pelos obstáculos da vida física? Será que é pelos obstáculos da vida material? Será que é pelo cansaço? Será que às vezes é pelos prazeres da vida? Será que é porque tem outras coisas mais interessantes? Qual que é o maior obstáculo para se vencer a mediunidade? E aí, meus irmãos, Chico vai nos falar qual que é o maior obstáculo. Ele diz: os obstáculos mais difíceis ao desenvolvimento da mediunidade estão sempre em nós mesmos. Quando deixamos o trabalho mediúnico para nos entregar a tipos de atividades inconvenientes, estamos habitualmente cedendo às tentações que ainda trazemos em nós mesmos. Por outras palavras,
Quando estiver lá de frente para o anjo, lá na nossa história, e ele estiver perguntando, cadê os frutos do serviço que foi lhe confiado? E a gente fala, tive muitos obstáculos, foi falta de tempo, foi o cansaço, foi as coisas que eu tinha que resolver na minha vida material. Quando dissermos isso, pensemos que nada disso foi um obstáculo. Na verdade, o obstáculo, ele está em nosso coração. É o obstáculo da boa vontade, da falta da boa vontade. Então, Chico diz assim, olha, os maiores, os mais difíceis obstáculos para a gente vencer está dentro de nós mesmos. Não é a vida material, não são os compromissos com a vida material, mas a gente precisa vencer essa falta de boa vontade de servir a Jesus. A gente precisa vencer essa falta de boa vontade de ajudar o próximo. A gente precisa vencer o nosso orgulho e o nosso egoísmo mesmo. Nosso egoísmo. Então, são esses os maiores obstáculos que nos impedem de desenvolver a mediunidade com Jesus. A mediunidade no caminho do bem. E por consequência, não termos frutos deste trabalho tão belo que foi nos confiado. Com isso, meus irmãos, vou até ler aqui para nós, para encerrarmos um pedacinho da nossa reflexão escrita. Há muitos que recebem a tarefa do serviço mediúnico ainda não compreendem o quanto foi lhes dado nas mãos para cooperar na obra do bem. E os bons espíritos, a todo instante, nos informam e nos avisam sobre o que precisamos melhorar em nós mesmos para não desanimar e muito menos sucumbir nessa tarefa. Então, vejamos que a todo momento, como Kardec nos diz, os bons espíritos, os guias, os mentores, eles nos avisam do que a gente precisa ali melhorar no nosso coração, seja ter mais paciência, seja ali trabalhar um pouco mais a humildade, seja ter um pouquinho mais de calma, ou seja, várias questões que eles vão ali nos informando, o que a gente precisa aperfeiçoar para não sucumbir, não desanimar, não desviar da nossa tarefa mediúnica em serviço a Jesus. Só que, como Kardec disse, se a gente não aproveita esses ensinamentos, acolhe eles, aplica em nossa vida e busca melhorar, fica só aplicando na vida do outro, muito provavelmente vai chegar um momento que a gente vai achar que é muito obstáculo aquilo, que é muito difícil, e a gente pode acabar desanimando desta tarefa tão bela que foi nos confiada e, como consequência, não tendo os frutos desta tarefa que nós aceitamos. Então, meus irmãos, fiquemos com essa mensagem hoje. Relembremos sempre, em primeiro lugar, que no serviço voltado a Jesus, o serviço mediúnico voltado a Jesus, em primeiro lugar, a gente trabalhar sempre a humildade, a paciência, a calma, trabalhar sempre a caridade, o amor, o respeito ao próximo. Dessa forma, a gente vai estar sempre ali exercendo com Jesus essa faculdade mediúnica e estar sempre colhendo frutos no caminho do bem. Bom, meus irmãos, vou convidar a todos para encerrarmos, que essa mensagem possa ser fixada no nosso coração, para que a gente se responsabilize das nossas escolhas e das nossas atitudes. E não fiquemos mais colocando como obstáculo coisas externas, sendo que o obstáculo está no nosso coração, como diz Chico Xavier. E, novamente, muitas vezes o obstáculo é ainda o orgulho, o egoísmo, muitas vezes o obstáculo é a falta de boa vontade e, sobretudo, também a gente não pode deixar de falar a preguiça. Então, levemos essa mensagem no nosso coração, que possamos gerar bons frutos com ela e meditar um pouquinho mais sobre a forma como enxergamos o nosso desenvolvimento mediúnico e o nosso trabalho mediúnico voltado a Jesus. Bom, meus irmãos, essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias para todos nós, irmãos que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e que assim seja.